coisas assim. Pô, como o Celso comentou, a Fabiana e eu somos cria daqui da igreja, né? Nós somos aqui e moramos no Rio há 11 anos que eu estou lá. Mas eu sempre comento assim com os amigos que vir aqui em São Vicente, no dia aqui na igreja, parecido com vir para cá e ir na casa da minha mãe. Só na casa da minha sogra e a minha mãe, tá? Sentimento de verdade, sentimento mais ou menos isso. É uma alegria muito grande poder estar aqui, ter essa oportunidade de dividir a palavra de Deus, né? Estudarmos juntos, né? A palavra de Deus mais uma vez. Hoje, o dia é bom. Separei para a gente aqui o Salmo 126. A gente é um texto pequenininho, mas fala muito, tem muita coisa por trás dele. Né? E aparentemente, não vai ser nada sobre o Natal. Você vai perceber que tem muita coisa nesse texto que tem a ver com a figura de Jesus e com o que significa o Natal. É interessantíssimo esse texto. Vamos lá, para a gente ver esse momento. Deus, obrigado, Pai, quando a gente pode estar aqui. Louvado seja o teu nome. E a gente ter esse lugar para nos reunir como igreja. Louvado seja o teu nome para a gente poder estudar livremente a tua palavra, Deus, poder cantar livremente para ti, Senhor. E que a gente venha dar valor a cada tempo desse, a cada momento que a gente pode se reunir como igreja. Louvado seja o teu nome. Eu peço a ti que eu venha nos encher do teu Espírito Santo e o Senhor abra os nossos corações para a tua palavra, Deus. Que esse texto venha trazer coisas novas para a gente, Deus. Que a gente venha ouvir tua voz, em nome de Jesus. Nos deixe o teu Espírito para o nosso entendimento. Estamos aqui por tua causa. Queremos declarar essa noite, Senhor, Jesus, se tu és o nosso Senhor, o suficiente Salvador, Pai. Bom e glória, Senhor. Amém. Vamos lá. Esse texto aqui, eu vim descobrir, esse texto de Salmo 126, eu vi uma música do Asas da Adoração, se eu não me engano, que é esse texto aqui, musicado. Não tiver o mesmo nome, bem bacana. Nem me chamou a atenção, né? A música muito bonita, ela falei, fala, né? O que significa o contexto dessa passagem? Eu tive que pesquisar e tem muita coisa legal, muita coisa tocante. Então vamos lá, Salmo 126. O que tem por trás do Salmo 126? Que deve estar ouvindo essa mensagem para ele esse nome. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de canto de alegria. Até as outras nações se diziam: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enche o leito dos ribeiros do deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus peixes. Claramente, esse texto, você consegue perceber que ele se divide em duas partes, né? Fazendo essa leitura rápida em cima dele. Né? Uma parte, comemorando, né? É como um sonho, né? Como ele ter sido trazido de volta a Sião. Sião é um dos nomes de Jerusalém, né? na Bíblia. Então, entenda Jerusalém também. Ser trazido de volta para Jerusalém, para a nossa terra, é uma alegria muito grande que está acontecendo, é um sonho. E de repente, na segunda parte do texto, do quadro para baixo, você percebe a pessoa que escreveu aqui, né, fazendo um clamor ali, nos restaura, né, fala de semear com lágrimas, né, dizendo algo difícil, né, alguma coisa estava acontecendo ali, né. E é mais ou menos isso, o contexto desse salmo. Esse salmo, ele remete à época que o povo foi liberto do cativeiro da Babilônia. Por isso, para eles era como um sonho, né? A pessoa que escreveu isso aqui. O que foi o cativeiro da Babilônia? Que situação foi essa? Foi um período em que os judeus ficaram presos na Babilônia por 70 anos. Você vê isso em alguns livros lá, Daniel, né? Daniel principalmente fala desse período, relatado com um pouco mais de detalhes, muita história bacana desse texto. Mas, beleza, ficaram 70 anos lá, mas a primeira pergunta que a gente deve fazer aqui: por que foram para lá? Né? Qual foi o motivo que eles ficaram 70 anos cativos dentro de uma outra nação, sendo que a gente conhece, né, os evangelistas do Velho Testamento,
todo o propósito que Deus tinha para Israel, todo o propósito que eles deveriam cumprir seguindo a Deus caminhos de Deus, por que Deus permitiu que eles passassem 70 anos nesse cativeiro? Tem um texto que responde isso aqui para a gente, que é 2 Crônicas 36, 11 a 23. Esse é importante a gente ver, para entender o contexto da passagem. Um pouquinho antes de salmo. Como curiosidade a respeito da Bíblia como um todo, o Velho Testamento, em ordem cronológica, ele acaba com o livro de 2 Crônicas. Você vai perceber, fazendo uma leitura panorâmica, que todos que são os profetas, os maiores e os menores não por grau de importância, mas pelo tempo que eles atuaram durante o povo, vão se encaixar dentro desses dois livros. Então é algo bem importante a gente saber desse contexto aqui. Mas nosso motivo aqui de estar lendo é o porquê que o povo de Israel foi cativo por 70 anos. Houve um motivo bem sério para que isso acontecesse. 2 Crônicas 36, 11 a 23. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor Deus reprova, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe falava como porta-voz do Senhor. Também se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que o havia obrigado a fazer um juramento em nome de Deus. Tornou-se muito obstinado e não quis se voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis de outras nações e contaminando o templo do Senhor, consagrado por ele em Jerusalém. 15. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão do seu povo e do lugar de sua habitação. Olha que interessante, né? Ele mandou os profetas não para simplesmente chicotear eles, mas o chicote tinha um motivo, porque Deus os amava e não queria que eles fossem parar na situação que eles foram parar. Continuando. Mas eles zombavam os mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo de seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. O Senhor enviou contra eles o rei dos Babilônios, que no santuário matou seus jovens da espada, não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo, tanto os pequenos como os grandes, como os tesouros do templo do Senhor, os do rei e os dos seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém, queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada, para serem seus escravos e dos seus descendentes, até a época do domínio persa. A terra desfrutou do seu descanso sabático, descansou durante todo o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram no cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território do seu domínio e a pusesse por escrito nesses termos. Assim declaro eu, Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra, ele executou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer ao seu povo, vá para Jerusalém, e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Aqui foi o processo de prisão e de libertação do povo que eles comemoram aqui nesse Salmo 126. Mas o que a passagem nos mostra? Né? Podemos ver que salta aos olhos dessa passagem aqui, que nos revela o motivo deles terem ido para o cativeiro e terem passado 70 anos. Né?
Primeira coisa, o Senhor já compaixão deles. Não sei se você conseguiu reparar, mas os motivos que os levaram para lá foram terríveis. Aprontaram muita coisa, fizeram muita coisa errada. E foram parar naquele lugar. Isso foi o que Deus tinha usado. Acho que Josué, se não me engano, tem a passagem que fala: olha, Deus abriu a terra para eles e Deus é bem claro em relação a isso. Se vocês obedecerem a minha palavra, andarem no meus caminhos, vão acontecer as vezes maldições nessa passagem. Vai acontecer isso com vocês. Ok? Agora, se vocês não desobedecerem, vai acontecer isso. Ou seja, os termos do acordo, vamos chamar assim, estavam bem claros. Estava bem claro o que eles deveriam fazer. E algo que é lição para a gente. A palavra de Deus é bem clara em relação a nossas atitudes e nossas consequências. A gente vive num mundo que prega a liberdade, não tem que ser livre, tudo é amor, tudo não sei o quê. Mas a Bíblia deixa claro: tudo pode, mas não convém. Pode tudo? Pode, desde que você tenha total consciência e age com as consequências das suas escolhas. Foi o que aconteceu aqui. E o que fala no texto? Deus permitiu que isso acontecesse, enviou os profetas porque tinha compaixão deles. Ou seja, não queria, ainda assim, mesmo eles cometerem muitas coisas erradas, não queria que eles fossem parar naquela situação que eles foram parar. A segunda coisa que esse texto de Crônicas mostra a respeito do motivo que eles foram parar, Deus os avisou de várias maneiras, que citam os profetas. Como eu comentei, não foi por acaso, todos os profetas maiores e menores se encaixam nesse período, de primeira vez e segundo Crônicas. E se você reparar, o motivo desses profetas estarem lá na terra, a maioria deles era para antecipar alguma informação, algum acontecimento que eles queriam dar para o outro, ou então advertir e repreendê-los a respeito de pecados que eles iam cometendo. E foi o que aconteceu. O próprio texto cita que eles se ridicularizaram, não levavam a sério e davam as costas para o que os profetas falavam para eles. Os avisou de várias maneiras. A gente vê isso acontecendo no texto. Olha, veio o rei que fez o que Deus que agradava a Deus, fez isso. Aí o segundo rei assumia, fazia um monte de coisa errada, eles mandavam o profeta para advertir. E eles ficavam nesse sobe e desce, se arrepende de volta, até que chegou uma hora que eles ficaram falta de jeito e foram para lá. Mas não foi por falta de aviso. Muita gente às vezes olha Deus de maneira distorcida: pô, mas se Deus é bom, por que deixou que acontecesse isso com eles? Não precisou. Olhe o contexto completo, olhe a figura completa. Você vai perceber que Deus os avisou de diversas maneiras. Assim fica para a gente também. Estamos cometendo alguma coisa errada? Uma coisa que eu percebi, que eu observava aqui ao longo desses anos, não pegaria de nada, mas assim, a gente sempre sabe discernir quando está fazendo alguma coisa errada, não sabe? O problema é a gente estar ouvindo o que discernir. Mas discernir a gente discerne. Aquele negocinho assim: pô, não faz isso vai dar problema. Não toma essa decisão, isso vai dar, sabe? Isso vai te trazer consequências sérias. Não faz isso. A gente tem motivo, não sei o que vai fazer. Aí, pô, me falaram no Rio, deu ruim, deu problema, tive problema. Muitos dos problemas que a gente anda, somos nós mesmos que criamos, infelizmente. E o texto aqui mostra para a gente: somos avisados de várias maneiras. Não caímos à toa. É sempre um processo de queda e é sempre um processo de levante. Nunca, jamais caímos de uma hora para outra. O texto nos mostra, e o povo de Israel deixa bem claro para a gente. Terceira coisa que esse texto nos mostra do povo de Israel, do motivo que eles foram para a Babilônia, é esse que eu comentei agora. Eles não dando ouvidos a nada. Deus mandava as pessoas, mas eles não ouviam. Isso me lembra muito desse do Tiago. O que Tiago fala, aquela tríade de sucesso lá? Prontos a ouvir, tardio a falar e tardio a ligar-se. O que normalmente a gente faz? A gente se ira, fala tudo que tem que falar, aí só depois o outro como era isso, cara. Agora foi. Muitas vezes não tem recuperação. Muitas vezes uma briga, um rompimento de relacionamento ali com familiar, com amigo, com esposa, com quem for, às vezes é grave, por causa dessa coisa invertida. Não dar ouvidos na vida é uma coisa muito séria. Não dar ouvidos na vida é uma coisa muito grave. A gente viu isso aqui, e Tiago, mas para não vai
Testamento, não o Senhor. A Bíblia deve ser vista como um todo. Ela completa. Tanto é que a gente está aqui olhando, estamos interpretando essa passagem, Salmo 126, usando Bíblia para interpretar a própria Bíblia. É um erro fazer essa separação. A Bíblia deve ser ensinada como um todo. E lá em Tiago, está lá novamente, então o Bíblia fala com a casa. Simples e direto. E a quarta coisa que o texto nos mostra que levava eles a cair a parar nessa situação: desprezado, desprezo. É algo muito grave. Né? É pior do que ignorar. Né? Às vezes você está ocupado, você depois de 2 anos, desprezado. Despuseram suas regras ao ridículo. Não é interessante isso? Né? Não é semelhante ao que acontece hoje nos nossos dias? Não é um texto atual, esquisito, né? Desprezado a palavra de Deus. Isso é muito sério. Isso é muito grave. Tanto é que a consequência foi eles irem parar lá 70 anos. Por que eu estou falando tudo isso? Né? Para a gente entender o porquê que para eles voltar para a terra deles era um sonho. Né? Às vezes a gente passa batida ali no texto, era um sonho, legal, isso não. Era algo muito sério, muito grave. Eles queriam parar naquele lugar, o motivo que eles foram parar naquele lugar, aí a ponto da próxima geração que veio depois dessa que caiu, entender que era um sonho eles voltarem. O peso que existia, o peso que tem por trás dessa situação como um todo. Por isso que a gente está vendo isso. Aí já aconteceu, para a gente ver a história, somente depois de 70 anos de sofrimento, eles voltaram para a terra deles. 70 anos, é muita coisa. Vendo aqui que a maioria ali está na faixa dos 75, 40 e tantos, né? Imagina 70 anos, 2 vidas suas, né? 2 vidas nossas aqui, né? Precisaria nascer de novo mesmo outra vez, porque 70 anos é muita coisa. É muito tempo de sofrimento. E outro detalhe interessante, não era a primeira vez, né? Havia passado pelos 400 anos de escravidão no Egito. Isso é muito interessante de observar aqui, né? Passou mesmo algo parecido a primeira vez, quando foi restaurado, Deus deu mulher para o povo, voltou, conversa vai, conversa bem, passam os anos eles caem de novo e vão lá ser presos outra vez em outra nação, estarem debaixo de um reino que não era o reino que eles deveriam estar. Então isso tem por trás dessa situação. No verso 2, fala o seguinte: então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até as outras nações se diziam: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. O que aconteceu? Eles foram libertos. Chegou o dia deles serem libertos e estavam comemorando muito mesmo, porque era um sonho aquilo que está acontecendo. Muitas crianças, né, muitos homens que provavelmente estavam presenciando essa libertação já nasceram no cativeiro. É interessante pensar nisso. Imagina, você já tem nascido nessa situação, de repente você vê a história do teu povo mudando pelas mãos de Deus, e muito clara. Eles sabiam que era Deus que estava fazendo aquela situação por eles. Por isso, a boca deles encheu de alegria. Por isso eles comemoraram, né? Por isso houve festa, né? Houve essa glorificação de Deus. E a segunda coisa que esse texto mostra para a gente, né? Que esse texto mostra assim, tudo isso. Eles comemoraram. Isso é uma lição muito bacana para a gente, né? Muitas vezes acaba se passando por um exagero da desgraça. Olha, esse povo aqui não tem que chorar, tem que restaurar, não sei o que. Peraí. Lá no Novo Testamento, Paulo fala nas cartas dele, né, para a gente ser moderado em todas as coisas, sermos equilibrados em todas as coisas. Aqui mostra mais uma dessa. Eles tinham noção por que foram para lá, né? Pediram a Deus para serem restaurados, para serem libertos daquela situação, foram libertos e agora estavam comemorando. Era um sonho, gente, é um sonho. A gente está sendo liberto de tudo isso. Vamos comemorar, sabe? Vamos comemorar, vamos se alegrar disso. E é um exemplo muito legal para a gente. A gente tem sim que comemorar as coisas que Deus faz para a gente. A gente tem uma cultura, né, assim de, né, viver triste. Não mereço, não sou digno. Não é isso. Não é isso. Mas é uma questão de gratidão. É uma questão de ter um coração grato pelas coisas que Deus faz. E eles comemoraram. Isso é um segundo exemplo bacana para a gente aqui
nesse texto, né, quando Deus faz algo em nossas vidas, tem esse equilíbrio de comemorar, né, não só de chorar por aí quando as coisas dão errado, mas de comemorar também quando as coisas dão certo. E tem esse equilíbrio, é bom, é sadio, é muito sadio isso. E a nossa alegria para viver em Cristo, por que eu comentei lá no começo que isso tem a ver com o Natal? Aparentemente, né, estão falando aqui do cativeiro da Babilônia, o que isso tem a ver com o nascimento de Cristo, com o Natal, não sei o quê? Né, qual a figura? Jesus nasceu para nos libertar do pecado. A criança ia crescer, ia ser chicoteada lá com 33 anos, ia morrer na cruz, ressuscitar, para libertar eu e você do pecado. Isso foi profetizado em todo o Velho Testamento. Mais de 322 profecias profetizam isso no Velho Testamento. Para quê? Para que essa nossa alegria de viver em Cristo, essa nossa consciência do que a gente foi liberto, seja testemunho para os que não creem. Sabe? A gente precisa ter esse equilíbrio em comemorar e entender as coisas que Deus faz para a gente, porque isso também é testemunho. Sabe? Não só a gente chegar a falar claramente, a gente deve sim falar claramente, olha, Jesus é o Salvador, é o Senhor, sabe? Não é aquele testemunho conceitual, né? Não, chega uma hora que você tem que chamar lá o pessoal, as pessoas que andam com você, as pessoas que são próximas e falar, olha, eu creio nisso, eu creio que Jesus é o Senhor, eu creio que Ele é o Salvador. Claro em alto bom som, sabendo que você crê, sabendo com que você anda. Mas a nossa gratidão a Deus, a nossa alegria em viver para Cristo também é um testemunho. Sabe, ninguém vai querer um Deus ali, né, que faz você sofrer, um Deus ali. Tem gente que acaba mostrando um Cristo que não é o Cristo que a Bíblia mostra. Acaba mostrando um Deus que parece que é um Deus manipulador. Sabe, não, agora eu vou deixar isso aqui sofrer um pouquinho. Não, agora eu vou dar um negocinho para esse daqui ficar feliz. Não é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra um Deus que tem propósito em cada ação que Ele tem. Em cada situação que você vive na sua vida, Deus tem um propósito. Nisso Ele pode reverter uma coisa que é má em uma coisa que se torna uma bênção. O ponto é a gente reconhecer o que Deus tem feito e ter esse coração grato. Por quê? Coração grato, a gente tem um coração grato com as coisas de Deus, vai tornar a nossa vida muito mais leve. Sabe? A gente vai passar a dar valor às pequenas coisas. Não precisa a gente cair naquela situação, só dá valor quando perde, só aprende quando quebra a cara. Não precisa. A gente pode observar as coisas, a gente pode aprender observando os outros, a gente pode fazer a coisa certa, e a gente tem discernimento, a gente tem a palavra de Deus para nos orientar e tomar a atitude certa. Não é mascarar problema, ou tristeza, ou ter uma vida de aparência. Não, mas é entender e dar valor às coisas de Deus. É entender e dar valor, primeiramente, porque somos pecadores perdoados. Esse é o ponto inicial de tudo, que vai dar licença para tudo na vida da gente. Somos pecadores perdoados. Daí é o ponto de partida. Porque a gente era digno do inferno. Talvez hoje, não digo isso com tanta frequência, mas a verdade é essa. Éramos dignos de ir para o inferno. Mas Deus resgatou a gente. E por isso, por si só, já é um motivo para a gente ser grato. A gente estava perdido e sem esperança no mundo e Deus deu essa nova esperança para a gente. Isso é um motivo de alegria, a gente ter esse equilíbrio em se alegrar. No Salmo 71, 19, fala o seguinte: tua justiça chega até as alturas, ó Deus. Tu que tens feito coisas grandiosas. Quem se compara a ti, ó Deus? O salmista deixa essa pergunta aqui. Então, todas as vezes que a gente se esquece do que o Senhor fez pela gente, a gente acaba caindo nessa situação da nossa alegria ir embora. E esse povo estava vivendo justamente o contrário. Vieram de uma geração que se esqueceu de quem Deus era, e essa geração aqui que foi liberta, entendiam ali o que realmente Deus estava fazendo por eles e fez para eles. Então, isso é uma coisa legal da gente ver nesse texto e da atitude dessas pessoas aqui. No verso 4 começa a segunda parte do texto, que é algo bem interessante da gente observar também. Estamos num momento de alegria, né? O povo estava sendo liberto e eu fiquei me questionando, aparentemente desconexo, né? Uma parte da outra, mas por que eles falaram isso? Né? No versículo 4, Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. O que acontece? Lendo outras passagens da Bíblia, essa questão do cativeiro da Babilônia, você vai ver os detalhes dele dentro do livro de Daniel. No texto que a gente leu de Crônicas, ele cita que o rei levou
alguns dos judeus vivos, né? E entre esses caras eram Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? História que a gente conhece bem desde criança até. Então, nesse contexto aqui também, Daniel relata isso, depois é legal você dar uma lida no livro de Daniel sabendo dessas coisas. Mas o que aconteceu aqui? O povo foi liberto, só que o povo não foi liberto por completo. A libertação aconteceu em blocos. Então, possivelmente aqui, seja uma referência às pessoas que ainda ficaram na Babilônia, que foi uma libertação feita por etapas. Eles estavam comemorando muito o fato deles terem sido libertos, porém essa libertação aconteceu em blocos, né, em períodos diferentes ali da história. Mas tem algo legal aqui que ele fala no 4, né? Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. Uma curiosidade aqui sobre os ribeiros do deserto, que eles fazem essa analogia aqui no texto, é que os ribeiros eram rios ali da região que eles viviam, que eram totalmente secos durante o verão. Secos mesmo, extremamente secos, a ponto de ficarem aquelas rachaduras, né, grandes ali, que não tinha nada. Você olhava aquilo, pô, é impossível ter água de novo, é impossível nascer alguma coisa em volta disso. E de repente, naturalmente, no período do inverno, vinham as chuvas, e aquele rio que você olhava, que eles olhavam e achavam aquilo impossível de ser inundado de novo, vinha, Deus mandava água e o rio voltava a florescer outra vez. E essa é a analogia deles, né? Assim, Deus nos enche de alegria, né? Nos restaura da mesma maneira que o Senhor restaura esse rio, que é algo milagroso, né? Um rio que seria impossível de ser cheio, Deus ia e enchia novamente. Então tem algumas curiosidades nesse texto. Isso tem a ver também com os próximos versículos, os 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Como eu tinha comentado, eles passaram anos orando por essa libertação. Ela aconteceu no período que Daniel percebeu que o tempo já tinha se passado, foi orar a Deus e Deus mostrou que era o período deles saírem. E o período de espera, por algo tão sério como isso, muitas vezes não é fácil. Como o texto mostra que não foi fácil para ele. Eles sentiram na pele a dor de semear com lágrimas. Por quê? A ver com essa questão dos ribeiros, dos ribeiros lá onde eles viviam, tinha a questão também da semeadura. Como os rios eram secos, né, tinham essas rachaduras enormes, era extremamente seco, eles tinham que confiar que viriam a chuva, que não era garantida a chuva vir, e semear, ir lá implantarem as sementes deles no rio do jeito que o rio estava, confiando que viria a chuva. E diz os historiadores que literalmente eles semeavam com muita dor, porque era cansativo, e semeavam com muita lágrima, porque se eles perdessem aquelas sementes, eles estavam fritos. Se não chovesse, já era. Eles perderiam toda a colheita lá da frente. Então, literalmente, eles semeavam com lágrimas. E por isso eles fazem essa analogia aqui. Quem semeia com lágrima, lá na frente vai colher com cantos de alegria, porque vinha a água e irrigava as plantações deles, que eles estavam ali pela fé, na esperança de que viria a chuva, e aquilo florescia. E essa é a analogia deles. Deus, assim como o Senhor faz isso, assim como você fez isso florescer para a gente confiando em Ti, nos restaura, da mesma maneira que o Senhor restaura esse rio, e da mesma maneira que o Senhor faz as nossas plantas nascerem de novo, né? Eles sentiram na pele o que era semear com lágrimas. É algo bem legal que a gente vê isso na Bíblia. Jesus faz muito isso. As parábolas, principalmente, ele traz algo ali que é comum ao cotidiano das pessoas, né? Em João 15, tem aquela passagem dos ramos, né, do enxerto dos ramos, tem a ver com a agricultura deles e inúmeras outras passagens. Mas qual é a questão aqui? Qual é o nosso contexto? Eles sentiram o que era semear com lágrimas. Por quê? Nessa analogia deles, está remetendo à questão do período de oração deles lá no cativeiro. Havia alguma garantia que eles sairiam do cativeiro? Não havia, né? Eles sabiam quem que poderia libertá-los? Também não. Tinha algum super-herói, alguém assim muito poderoso que poderia fazer alguma coisa por eles? Também não tinha. Era na confiança em Deus. Eles provaram isso, né? De semear com lágrima. Por isso, lá no Novo Testamento, Pedro fala na carta dele, né? Que a prova da nossa fé é como o processo de refinação do ouro. O ouro é submetido a um calor imenso, né? Um calor muito grande,
todas as impurezas do ouro sobem, o ourives passa uma pazinha lá para tirar aquela impureza e deixa só o ouro puro. Pedro faz essa analogia, né? Após o processo duro, vai restar, né, a maturidade ali, a fé genuína na vida da gente. E é algo legal isso, que a Bíblia fala que a caminhada não vai fácil. Em momento nenhum a Bíblia fala que a caminhada com Cristo não vai ser fácil. Vão ter dificuldades, vão ter choro, vão ter lágrimas. Mas fala disso, de Deus nos tornar homens e mulheres firmes, né? Deus nos tornar homens e mulheres que perseveram, que entendem a palavra dele. Vou comentar mais a respeito disso no final. No Salmo 30, versículo 5, fala algo bem interessante a ver com isso. Salmo 30, versículo 5. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe em alegria. Tem outro texto em Gálatas, esse é bem conhecido, que é o Gálatas 6,9. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o homem que semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. A gente pensa muito nesse texto, de Gálatas principalmente, para coisas ruins, né? Colheu o que plantou, fez não sei o que, isso aí está colhendo, lá atrás aprontou isso e isso. Muitas vezes não é mentira. Porém, esse texto, ele é para coisas boas também, né? Porque a gente, né? Pedro, por exemplo, se você falar de Pedro, do que você vai lembrar de Pedro? O cara que negou Jesus 3 vezes e o cara que afundou diante de Jesus na tempestade. Mas já parou para pensar que Pedro foi o único homem que andou sobre as águas? Né? Ninguém lembra disso de Pedro, né? É interessante essa nossa visão. E é mais ou menos isso o texto de Gálatas, né? A semeadura. Vamos plantar coisas boas, que é o que fala aqui no final do texto. O texto acaba falando para a gente, se você continuar plantando coisa boa, você vai continuar colhendo coisa boa, né? Então, colheu lá seu fruto bom, do seu tempo de estudo, das coisas que você fez, do seu trabalho, do tempo que você dedicou fazendo uma atividade ou outra, plante novamente. Para lá na frente você colher outras coisas, e assim a vida vai passando, né? E esse foi a colheita deles aqui nessa situação, né? Eles tinham essa esperança que Deus ia restaurar eles, restaurou, estavam comemorando, mas tinham essa consciência de que era algo doloroso. E outro detalhe sobre essa restauração deles, isso é relatado nos livros de Neemias, principalmente, e Esdras. São livros pequenos, vale a pena você dar uma lidinha aí até o ano novo, ou para janeiro. São duas tarefas bacanas aí. O que esses dois livros mostram? Que eles voltaram para a terra, estavam reconstruindo os muros, Neemias dá com detalhes essa situação, mas passaram muita dificuldade. Estavam comemorando? Estavam. Tinham consciência do que estava acontecendo? Tinham. Mas não foi um retorno fácil. Não foi uma restauração fácil. Mas eles perseveraram. Continuaram firmes. Porque eles entendiam essas coisas aqui a respeito de Deus. Para eles escrever uma música, salmos eram músicas, né? Com esse texto, com essa analogia, entendendo ali que Deus poderia encher o ribeiro deles, que eles poderiam ali semear com lágrimas, mas colher com canto de alegria, eles entendiam e entenderam muito bem o que Deus poderia fazer por eles ali naquela situação. Então são essas coisas que tem por trás desse salmo, né? Para a gente partir para encerrar, algumas lições que essa passagem nos deixa. O que Salmo 126 ensina para a gente nessa questão? Né? Entendemos o que tem por trás, entendemos o contexto, um pouquinho, né? A história é um pouco longa, um pouquinho do contexto dessa libertação. Mas o que o texto nos mostra aqui? Separei quatro itens interessantes aqui. O primeiro deles, esses sobreviventes, as pessoas que voltaram, foram libertas lá, eles viram de perto a destruição na prática que o pecado trouxe para a vida deles, da família e da nação. Né? Percebeu um detalhe interessante? Para eles, para a família e para a nação. O pecado nunca atinge só você. Um erro que a gente comete, um erro grave que a gente comete, sempre vai refletir nas pessoas que estão à nossa volta. Por isso, ore bem, busque conselho, pense bem antes de tomar qualquer decisão na sua vida que vai afetar outras pessoas. Fatalmente vai afetar outras pessoas. Decisões boas e decisões ruins.
Se eu decidir apostar tudo que eu tenho no jogo, vai ficar minha esposa e meu filho desamparados se eu perder tudo. Posso ganhar? Posso, mas é uma... né? E por aí vai. Então, pense bem. Eles provaram de perto essa destruição na prática que o pecado trouxe para eles, né? Por isso eles entenderam o quanto tinham sido perdoados. Por isso, fala aqui no texto, quando o Senhor trouxe de volta os cativos de Sião, foi como um sonho. A nossa boca se encheu de riso, não era à toa. Não era uma coisa ali da boca para fora, eles estavam comemorando mesmo o fato da libertação deles. Tinham consciência do que, para eles terem sido libertos ali na figura, era a prova de que eles haviam sido perdoados por Deus. Para a gente, o nascimento de Cristo e a ressurreição dele é a prova de que Deus ama a gente e nos deu uma segunda oportunidade para cada um de nós, né? Eles tinham consciência do quanto eles estavam sendo perdoados e que essa libertação que eles estavam tendo ali era uma nova chance. E o que essa nova chance significavam para eles? Como nos evangelhos, tem um exemplo da mulher que limpou os pés de Jesus com cabelo, né? Toda mulher sabe o trabalho que dá para cuidar do cabelo. Vejo minha esposa lá, é um trabalhão, né? Para cuidar, deixar o cabelo bonito. Imagina você pegar o seu cabelo lindo, maravilhoso, naquele dia que você veio do salão, e esfregar os pés cheio de sujeira, terra, né? E ainda com perfume caro, com seu perfume mais caro, você pegar o seu cabelo lindo, bonitinho, e limpar o pé de um homem. Já viu como é que é pé de homem? Imagina isso. Por que essa mulher fez isso? A gente brinca, mas por que ela fez isso? Era algo, sabe, era tudo que ela tinha para dar. Era tudo, era o que tinha de mais precioso que ela tinha para dar ali, ela fez. Né? E Judas até se escandalizou. Pô, perfume, podia vender e dar para os pobres, né? Aí mais à frente no texto fala, Judas falou isso porque ele vivia roubando a bolsinha de dinheiro do pessoal. Era ele que era o caixa do grupo e ele vivia embolsando dinheiro. Judas já aprontava, não caiu à toa. Mas voltando para o texto. A questão é essa. Tanto no exemplo dessa mulher, e tanto em outros exemplos que a gente vê na palavra, passa para a gente, esse exemplo do Salmo, né, que é o texto que estamos estudando, passa a consciência do que eles foram perdoados. Eles sabiam do peso que isso tinha. E quanto mais a gente tem consciência do que foi perdoado, mais a gente é grato, mais a gente ama. Assim diz a Bíblia. Segunda coisa que a gente vê de legal aqui no texto. Muitas vezes só aprendemos certas lições quebrando a cara. Eu comentei isso no começo. Mas isso não é necessário. O que a Bíblia fala? Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele te dá livremente. Né? Sabedoria é uma inteligência sobrenatural que Deus dá para você. É aquela situação que a gente vê o exemplo clássico dos clássicos, até o Chaves fez essa cena, né? De Salomão e o neném, né? Pô, chega a mulher, meu filho, a outra é meu filho também, beleza, corta no meio. Aí aquela mãe verdadeira, não, deixa com ela. Aí ele percebeu, não, essa que mandou dar para outra é a mãe verdadeira, porque não queria a morte do garoto, sabe? É uma inteligência que Deus derrama para a gente, que a gente consegue discernir ali e fazer a coisa correta. A gente não precisa quebrar a cara, a gente pode observar. A gente tem a palavra de Deus à nossa disposição para direcionar a vida da gente. Não precisa a gente se meter em problema que não precisa passar por ele. Uma coisa é você estar passando um problema porque é uma prova de Deus sobre a sua vida. Outra coisa é você estar passando dificuldade por um problema que você mesmo criou. Sabe? São coisas completamente diferentes. Mas, nas duas situações, podemos ou dar glória a Deus e perseverar, ou nos arrepender e permitir Ele restaurar a gente. Né? Nem tudo está perdido. Né? Tem o sangue de Jesus para ser derramado sobre a gente. Terceira coisa que a gente percebe no texto, que é interessante. É duro o período da semeadura. Né? Quem já semeou ali, né? Não semeou literalmente, mas ali plantou algo, investiu em algo, passou anos estudando para passar num concurso, cursou uma faculdade lá de 4, 5, 6 anos, né? Tem faculdade que dura até 6 anos ou mais. Né? O período da semeadura é duro, é difícil, tem lágrima, tem choro, tem suor, tem noites acordadas, né? Mas talvez é uma das fases mais difíceis dessa da semeadura. Né? Talvez uma das fases mais difíceis é quando você já plantou a semente ainda está debaixo da terra, sem mostrar ali sem mostrar os frutos, mas ela está viva debaixo da terra. Você já plantou, a semente está viva debaixo da terra, mas você ainda não está vendo ela dar fruto.
Essa talvez seja uma das fases mais difíceis, né? Mas o que o texto mostra para a gente também? A semente está lá. Ela não semeou ainda. Deus vai fazer as coisas no tempo dele, como eles faziam. Semeavam com lágrimas, era difícil, esperando que a chuva viesse. E a semente estava lá. Agora imagina, o período que eles semeavam e viam a terra mexidinha lá. Passava um tempo, eles já não viam mais nada, né? Vai vento, vai não sei o quê. Cadê a semente? Mas a semente está lá, está viva. E eles perseveraram diante desse período de semeadura. Para eles, essa semeadura foi o quê? Foi o período de oração, que eles passaram orando anos para Deus enviar um libertador ou mover a situação, mover o coração do rei, que foi o que aconteceu aqui para libertá-los daquela situação. Imagina esse período intermediário. É bom contar o testemunho, mas não é muito legal quando o testemunho está sendo construído, né? É importante a gente ter essa consciência e ter essa maturidade de identificar essas fases na vida da gente. Quarta coisa, viver de maneira íntegra tem seu preço. É mais uma coisa que eles estavam pagando aqui. Pagaram duro por viver de maneira íntegra. Por quê? Eles viviam na Babilônia. Babilônia, conforme o texto bíblico nos ensina em outras passagens, era uma das nações mais corruptas que tinham naquela região. Era uma nação rica, próspera, tinham de tudo. Isso significa o quê? Que para eles permanecerem orando e esperarem serem libertos, eles teriam que abrir mão dos prazeres e alegrias que eles iriam ter na Babilônia. Pegou a ideia? É mais ou menos isso que aconteceu com eles. Eles tiveram que se manter numa postura íntegra, né? Poderiam ter dinheiro através de coisas erradas, os homens poderiam lá viver da vida que quisessem viver, ter a mulher que quisesse, as mulheres poderiam chutar o balde também, mas esse povo aqui, por que a gente sabe que eles foram íntegros? Porque eles estavam sendo libertos. Porque o texto de Crônica mostra que eles foram presos por causa que não foram íntegros, por causa que pecaram. Para eles estarem sendo libertos, logo, eles estavam, né, se consertaram, se arrependeram e se mantiveram íntegros até Deus vir e libertar eles, né? Então, viver de maneira íntegra tem seu preço. É caro muitas vezes. É caro a gente fazer certas escolhas. Vão rir de você, vão te deixar de lado, não vão te chamar para esquema nenhum, né? Vai ter festa, você não vai. Vai ter coisa, todo mundo faz, mas eu não faço. Beleza, né? Mas quem vai recompensar você disso é Deus. Deus vai recompensar a sua integridade. A integridade custa caro, mas Deus vai recompensar você. É o texto da semeadura. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. E a gente nunca vai se arrepender de abrir mão de certas vantagens que a gente tem por aí para simplesmente obedecer o que a palavra de Deus fala para a gente. Por isso, porque eles escolheram ter essa postura, agora eles estavam escrevendo isso daqui. Eles estavam comemorando com cantos de alegria essa libertação que eles estavam tendo. Para eles, o que realmente significava essa libertação para eles? Para eles significava poder viver para Deus livremente. Porque na Babilônia eles não podiam. Babilônia era uma nação politeísta, acreditavam em tudo, né? E eles eram perseguidos, não podiam livremente lá viver para Deus. Para eles serem libertos, estarem voltando do cativeiro, significava viver para Deus livremente. Significava ter de volta a identidade e a pátria que Deus tinha dado para o povo de Israel. Se a gente perceber no relato bíblico, lá em Gênesis a Bíblia começa a falar, leiam as genealogias, tá? Na genealogia de Gênesis fala muita coisa. Não pule as genealogias. Começa lá, né? Vem o texto, fala um monte de coisa, aí vai se afunilando. Chega em Abraão. De Abraão, que era um cara que não podia ter filho, casado com uma mulher que também não podia ter filho. Deus começa a gerar os descendentes e cria o povo de Israel a partir deles. Então, eles eram uma nação que Deus criou com uma identidade própria, com um propósito muito claro, que era para vir o Messias através deles. Toda a Bíblia fala isso, o Velho Testamento, né? E mostra a reação deles e os períodos de lua de mel e de revolta deles com Deus. Mas, a grosso modo, a espinha dorsal da Bíblia é essa. E ser liberto significava eles voltarem para esse propósito que Deus tinha para eles. E não tenha dúvida que Deus libertou eles para cumprir esse propósito que a gente está comemorando aqui hoje. O nascimento de Cristo. Tudo bem que Jesus não nasceu necessariamente no dia 25 de dezembro. Mas vale a lembrança, né?
Eu vi um post, acho que foi ontem ou anteontem, falando assim, por causa disso, aquela coroa assim de Natal com as bolinhas, hoje a gente vive isso por causa disso aqui. E do lado era uma coroa cheia de espinhos, do lado. E é verdadeiro isso. Significava eles voltarem para esse propósito de Deus. Deus os libertou para a gente estar vivendo esse propósito aqui hoje. Ter alegria e ter a chance de ter Jesus Cristo como Senhor. Para eles serem libertos, eles não iam precisar mais se esconderem ou fingir ser quem não eram, né? Iriam poder viver de verdade a vida que Deus tinha e o propósito que Deus tinha para eles ali. Gente, a vida com Deus é muito mais do que você ser rico, você ser isso, você ser aquilo. Sabe, você ter Deus como Pai. É muito mais profundo do que o pessoal. É uma coisa assim que chega a ser de Satanás isso. Resumir a vida com Deus, resumir a grandiosidade de Deus em você ter alguma coisa material ou não na sua vida. Chega a ser estúpido você ler o relato bíblico e resumir tudo que Deus ensina na Bíblia, todo o propósito de Jesus ter vindo e morrido na cruz a isso. Sabe, aí é pouca coisa. Sabe, não é fora do que Deus está ensinando. Então eles iam entender novamente quem Deus era e poder viver para Deus. E de agora em diante, eles poderiam novamente ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Esses eram os significados da libertação deles ali, do povo, né? Para a gente, o que significa hoje, né? Vou deixar essas perguntas para você refletir, né? Até na noite de hoje, durante os dias aí que você vai passar em casa, quem é Jesus para você hoje? Quem é Jesus na sua vida hoje? Quem Ele é para você? O que Ele significa para você? Por que você está aqui? Você deixa o seu tempo para vir para cá, poderia fazer qualquer outra coisa, sabe? É importante a gente entender e ter convicção de quem a gente é, do porquê que a gente está caminhando com Jesus. O que significa para nós termos sido libertos por Cristo. Sabe? Tem duas coisas interessantes para fechar, que a Bíblia ensina a respeito disso. Tem a ver com o que eles passaram aqui. A primeira coisa Jesus não nasceu e morreu à toa, sabe? É muito profundo, é importante a gente jamais perder o significado desse dia de hoje, que a gente não hoje, né, mas amanhã, né, que a gente vai comemorar, né, vai se reunir com a família, né, entender o propósito disso. Primeira coisa que eu acho que leva a gente, se a gente não entender, a gente vai tropeçar, vai fazer da nossa própria vida o inferno, é entender que Deus é Pai da gente, é entender que Deus é nosso Pai. E para pensar, assim, via de regra, né, sem considerar as exceções, como que é um relacionamento de pai e filho? Né? Como que a gente se relaciona com o nosso pai? Com o passar dos anos, nós vamos conhecendo o que o nosso pai pensa, e a gente passa a agir de forma para manter o relacionamento com ele, fazendo coisas que agradam a ele ou não. Coisas essas que não necessariamente são erradas. Por isso que tudo pode, mas nem tudo convém. São coisas ali que, não necessariamente é pecado, mas a gente sabe que se fazer, não vai agradar o coração do nosso pai. E esse é o relacionamento que a Bíblia mostra pra gente. E não essa coisa assim, tudo bem, nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, mas já cobicei a mulher do vizinho, estou frito. Sabe, é esse inferno. Posso isso, não posso aquilo, hoje eu faço isso, amanhã eu não faço aquilo outro, sabe? A gente vai à loucura se cair nessa. Mas a graça de Deus mostra o quê? Que a gente pode ter um relacionamento de Deus de pai para filho. E como é um relacionamento normal, né, verdadeiro de pai para filho? Nós gostamos demais de saber o que o nosso pai pensa. Nós temos admiração pelo nosso pai. Nós temos alegria, nós temos prazer em deixar o nosso pai alegre, em ser motivo de orgulho para ele. Esse é o relacionamento de pai para filho que a Bíblia nos mostra. A segunda coisa é entender o reino de Deus. É entender que a gente vive, as coisas que a gente faz aqui, cada coisa, varrer o chão, fazer o café, cuidar das crianças, mexer no som, cuidar da câmera, cada detalhe, cada coisa é para o reino. Por quê? Porque estamos fazendo isso para agradar o nosso Pai. Porque a gente sabe que o nosso Pai vai se alegrar com a gente fazendo a obra dele. Por quê eu estou falando isso? Isso liberta a gente daquela coisa assim, estou fazendo aqui, mas me desentendi com meu irmão. Acabou, não vou mais nessa igreja. Acabou a conversa. Não. A gente passa a entender que Deus é nosso Pai e a gente passa a entender que Ele vai preparar a gente para servir no reino dEle. É muito além das paredes de igreja, é muito além de qualquer outra coisa.
Então, tendo essas duas colunas firmes e alicerçadas na nossa vida, nós vamos crescer. Nós vamos permitir Deus limpar a gente, libertar a gente e dar para a gente a vida que Ele quer que tenha. Então, são as coisas que a gente aprende com esse texto, né? É muito pesado, muita coisa tem por trás desse salmo, né? Mas o ponto é, quem é Jesus para a gente hoje? Por isso que eu comentei no começo, né? Pô, não vou falar de Natal? Não necessariamente. Falar do Salmo 126, mas tem muita coisa a ver com o Natal. Tem muita coisa a ver com o propósito que Jesus veio para nascer e nos libertar. E hoje a gente pode cantar para Ele com cantos de alegria. Hoje podemos nos alegrar, porque temos a consciência de que somos pecadores perdoados. E se a gente tiver essa consciência, isso vai ser o motor vai ser o combustível para qualquer coisa que a gente for fazer em nossas vidas. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado por a gente poder estar aqui. Obrigado por a gente poder conhecer a Tua Palavra. Por hoje a gente ter a alegria de ter a Bíblia em nossas mãos. Por hoje a gente ter a alegria de caminhar contigo, Deus. De ter um relacionamento puro e verdadeiro contigo, Senhor. Que, Jesus, oramos, Deus, que o Senhor venha reinar em nossas vidas, que o Senhor venha tomar conta de todas as áreas de nossas vidas, Pai. Seja glorificado, seja exaltado acima de todo nome, que a gente venha cantar para Ti com cantos de alegria, Deus, com lábios de júbilos, entendendo do que fomos libertos, Deus, entendendo o que o Senhor fez por nós na cruz, Deus. O propósito que o Senhor nasceu e o propósito que o Senhor morreu e ressuscitou. Que a gente venha se alegrar em Ti, Deus, e que a nossa alegria verdadeira venha do relacionamento contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.